Vocês são historiadores, né? Vocês estão acompanhando essa fita da guerra? Muito. Deixa eu fazer perguntas, então, certo? Qual que é o... Vocês sabem o nome o primeiro nome daquele território? Primeiro nome? Filisteia? Eu acho que antes é Canaã, né? Canaã é o território, né? Canaã é o preceito da revelação do Abraão, mas já tinha gente lá. Quem deu o nome de Filistia? Porque Filistine vira Palestine, Palestina. Filistia é tipo, Palestina vem de Filistia, né? Uhum. A origem do nome que a gente tem hoje a gente sabe que pelo menos desde o Império Romano tem. Porque antes lá chamava Judéia. Certo. Era Judéia. Certo. E aí quando o Império Romano entra, eles transformam lá em Síria-Palestina. Certo. Porque tinha a Síria e eles chamam aquela região de baixo de Então Síria-Palestina. não foi os gregos que deu esse nome. Então, o nome grego é um pouco incerto. Mas a gente tem certeza de que para se referir àquela região, os romanos já se referiam àquela Alexandre região. o Grande passa por ali? Passa por ali. Passa. Mas aí de onde vem o nome Philistine, né? Que é o nome árabe? Vem de uma arabização do nome latino, que é Palestina. Certo. Porque os árabes não têm a letra P. Certo. Então eles chamam de Philistine, né? Certo. Até hoje eles chamam a região disso. E aí a questão do nome é muito importante, Galo, porque se você vê os sionistas falando, eles nem mencionam a Palestina e os palestinos, eles falam os árabes. Porque eles negam a existência de um território palestino e negam a existência de um povo palestino. Isso é fundamental O pra Estado eles. de Israel, ele é fundado em cima de uma profecia, né? Não. Não? Não, mano, porque... Sim e não. Porque quando o sionismo... Vamos explicar o que é o sionismo, né? Manda. O sionismo é a transformação do judeu em uma etnia e uma profissão religiosa, uma profissão de fé, numa nacionalidade. Porque essa questão de ter uma nacionalidade é um negócio extremamente recente. Ter um país com fronteira geométrica, com realidade cartográfica, com centro administrativo, isso é muito recente. Isso é do século XIX pra cá que se generaliza. E aí, nesse período que esses estados estavam se generalizando, se formando, surge o sionismo, que é essa ideologia de transformar o judeu de um povo em uma nacionalidade. Só que para ter nacionalidade você tem que ter Estado-nação, tem que ter nação. Uhum. E aí onde que se constrói essa nação? É aí que tá o pulo do gato. Tanto faz. O primeiro sionista, que é o cara que funda o sionismo político, é o Theodor Herzl. O Herzl propõe construir Eretz Israel, que é a terra de Israel, em Uganda, na Patagônia, nos Estados Unidos, na Palestina. Na Argentina também? Na Patagônia, inclusive, na Argentina. Patagônia. Então, no começo, essa coisa da profecia, ela vem depois, mano. Porque no começo era a formação de um Estado Nacional laico. O Herzl, ele escreve livros de literatura, no qual já teria sido construído Israel, e que tem o povo... E, mano, é um povo laico, europeu, europeizado, com moral e ética europeia e com cultura ocidental, branca. É isso. É um projeto supremacista branco. Então, eu queria fazer essa pergunta, às vezes nós ficamos com medo de fazer certas perguntas, né? Mas é bom fazer, ó. Os turcos, que tá mais perto da Rússia, né? Eles não é tão branco quanto os judeus. Cara, os turcos... Por que o judeu, a Judéia, por exemplo, que tá ali naquele território onde as pessoas não são tão claras, tá ligado? Por que aquele povo é mais claro? Você sabe dizer? Porque eles saíram e voltaram. A geração que chegou pra ali... Certo. Hoje, o judeu se acha ocidental. Porque de alguma maneira ele isso porque na verdade, assim, os caras saíram de lá há 2000 anos. Tipo, essa geração que voltou pra lá depois, migrando, depois que eles começaram, é uma geração que se passou, sei lá, 1000 anos na Europa. Do outro lado. Pra Exato. onde eles vai? O Egito? Eles se espalham pelo norte da África. Mas o Egito, as pessoas é escura também. Não, então, eles se espalham pelo norte da África e pela Europa. Então tem judeu etíope, por exemplo, que volta inclusive pra Israel e é tratado com discriminação em Israel, por ser um judeu que é negro. Exato. Porque o projeto é um projeto de supremacia racial. Isso e é uma coisa que não tá aberta pra discussão, gente. Não tá. Se você ler os textos dos sionistas do começo, eles falam que eles vão limpar aquele canto infecto do mundo. Infecto de quê, mano? Infecto de árabe. Eu já ouvi uma ideia, eu me tornei muçulmano com 16, né? Na mesquita eu escutava muito isso, não sei se é verdade. Falava que a bandeira de Israel era a estrela de Davi entre duas faixas azul. Era a faixa azul que era do Eufrates e outra faixa azul que era do Nilo. E que o projeto do Estado de Israel era expandir o Estado de Israel do Eufrates e o Nilo. Mas é isso aí. Isso é real? Cara, assim, ó, eles não existem. Quem não quer solução de dois estados é Israel. O projeto deles é empurrar o que sobrar da população palestina pro Egito. O lance deles eles é estão fazendo isso exterminar. agora. Enquanto Roberto, como que eu consigo falar para o evangélico que o Estado de Israel não tem nada a ver com Jesus Cristo, por exemplo? Mas aí, deixa eu só dar um aporte histórico de por que isso é tão pesado.
O Herzl, ele morre em 1904. O Herzl, que é o fundador do sionismo político, era laico, muito laico. Inclusive, os judeus ortodoxos eram contra o projeto sionista porque diziam que era um projeto laico e não religioso. Eles se opuseram no começo. Só que depois do Herzl, o sionismo religioso toma um corpo gigantesco. Então, hoje, o sionismo que a gente tem dominante é uma coisa que a gente chama de revisionismo sionista. Nós temos um cara chamado Jabotinsky. O nome dele é Vladimir Jabotinsky, mas ele muda o nome para Zeev Jabotinsky. Certo. E o Jabotinsky, ele funda o revisionismo sionista, que é basicamente revisar um projeto de Estado judeu que seria expansionista. É basicamente o fascismo sionista, que é, se vocês procurarem agora revisionismo sionista, principalmente o Irgun, que é o braço armado deles, o símbolo é um fuzil e um mapa de Israel que vai até a puta que pariu. Porque, mano, vai muito além do que é hoje. Vai até, pega a parte da Síria, pega a parte do Líbano, pega um pouco da Arábia Saudita e a Jordânia inteira. E como que eles vão conquistar isso? Com guerra, na bala, expandindo. É o nosso território, é a grande Israel. Você acha que esse conflito todo, ele começa porque aquele território está bem posicionado no Mar Mediterrâneo e o Mar Mediterrâneo era passagem de tráfego de mercadoria? Também um dos motivos deles terem empreendido esse projeto ali é uma região de porto, é uma região de fluxo de comércio, então era uma região economicamente interessante. Tem um canal do lado para ir para a Índia ali, né? E aí o grande lance é o seguinte, por que não podia ser, por exemplo, na Patagônia? Como é que você vai desenvolver a economia nesse sentido? Saca? Então, assim, era pegar uma terra que não era daquele povo, por exemplo, não era só daquele povo, porque sempre teve judeu lá, né? Sempre sim, teve. é uma minoria, só que era uma minoria, e eles necessariamente precisam transformar aquilo numa maioria. Por isso que eles estão fazendo isso que a gente chama de limpeza étnica, que nada mais é que o quê? Por exemplo, a galera gosta muito de dizer que, mas em Israel, o palestino, né, o árabe, tem direito a votar. Mas assim, ridículo. É ridículo, porque tudo bem, ele vota, mas assim, primeiro, ele só vota se ele estiver dentro do território, é isso, né? Ele só vota se ele for cidadão. E aí, assim, e ao mesmo tempo eles estão expulsando a galera de lá. E estão colonizando com os outros. Não, e Galo, imagina o bagulho. Imagina que durante a escravidão os escravos adquirem o direito de votar. E aí o escravo pode votar, só que com uma condição. Ele nunca pode votar em nenhum projeto que acabe com a escravidão. É exatamente isso que os palestinos podem fazer. Eles podem votar, mas nunca num projeto que questione a supremacia racial judaica lá. Que é uma supremacia branca, tem um crivo racial. Israel é um etnostado. Existe uma coisa lá que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Que é separar quem tem nacionalidade e quem não tem pela raça. Mano. Você imagina isso em outro lugar? Seria um absurdo, um escárnio. Quando você olha no mapa, você vê que a Palestina está reduzido a quase a Gaza só, e você tem algumas ilhas ali. E as ilhazinhas, E as ilhazinhas e tal. Quem olha o mapa tende a acreditar que fala assim, mano, é uma causa perdida. O Estado de Israel vai avançar e tá acabando. Qual é a possibilidade que você acha de, por exemplo, o Estado de Israel tomar tudo, até Gaza, essas ilhazinhas, e depois começar a avançar pra Jordânia? Imensa. Pra dentro da Jordânia eu acho que não. Eu acho que realmente eles não têm força. Mas pro Líbano sim. Não, também acho que não, porque o Líbano Então pra onde? O Líbano já conseguiu segurar o exército israelense. Pra onde iria? Eles vão tomar todo o território. Eles querem e estão tocando esse projeto, inclusive agora, enquanto a gente tá falando, de tomar primeiro todo o território. Você acha que as pessoas confundem sionismo com judaísmo? Muito. Muito, né? Muito, e os próprios sionistas usam. Tem nada a ver, né? Usam pra caralho. Não, tem nada a sim, ver. mano. Não. Porque aí, assim, aí eles... Cada vez que você ataca o sionismo, eles acusam de antissemitismo. Sempre, entendeu? Então... E aí não fica uma situação difícil. Porque hoje se usa muito a profecia bíblica, do tipo, a Bíblia diz que essa terra é a terra santa do povo judaico e tal. Quando o sionismo surge, isso não era verdade. O que o Herzl usava muito era história, era escavação arqueológica, de tipo, o povo judeu habitou esse terreno, mas usando evidências arqueológicas. E não evidências teológicas. Eu acho importante voltar na pergunta que o Galo fez sobre como que nós vai falar pro povo que não tem nada a ver com a Bíblia e isso, porque, parça, o quanto que isso tá pegando de gente evangélico na quebrada defendendo Israel. Eu real não tenho a resposta. Nas igrejas evangélicas, eles têm eu viro pra eles e eu falo assim, irmão, se você for conversar com o judeu, Jesus era um baderneiro, irmão. Esse seu Jesus aí que você acredita que era um baderneiro. Eu ia te responder isso, mas eu não sei se é a melhor forma de lidar, sabe? A gente tem que porque é isso, o judeu é o cara que não acreditou em Jesus, né? Mas a gente tem que entender primeiro a raiz disso. Primeiro, as igrejas evangélicas têm um projeto extremamente lucrativo de turismo em Israel. Aí. Isso é fato. Galera que frequenta igreja evangélica, muitos já receberam proposta de viajar para Israel. Não, o Estado de Israel precisa de dinheiro também. Vai chamar o pessoal mesmo. Então, mano, e aí durante o governo Bolsonaro isso cresceu.
o governo, inclusive o Bolsonaro se foi rebatizado no Rio Jordão, né? Então ele teve lá junto com o pastor Everaldo, foi um negócio assim. Então, primeiro, existe uma raiz econômica aí muito forte, que é negócio pra caramba agências de viagem levar evangélicos pra terra de Israel. Isso é verdade. Agora, como que a gente aborda isso? Eu real não tenho a resposta, cara. Eu real não tenho. E aí teria que ter muito diálogo pra ver como é... E aí o seu documentário é um exemplo perfeito. Chega lá e pergunta pro cara, por que você apoia, mano? O que você pensa disso? O que você acha dos árabes muçulmanos, sabe? Será que é anti-islamismo? O cara tem preconceito contra o Islã? Ou ele acha que Israel é a única democracia do Oriente Médio, que é uma coisa que é vendida? Tem a ver com a cor da pele, talvez? Pode ser, mano. O que o povo acha é o quê? Só faz uma associação absolutamente rasa, tá ligado? A Bíblia diz que tinha Israel lá e era terra prometida, terra santa, e Jerusalém, então é isso que eu defendo. As pessoas não têm ideia de que passou 2000 anos, nesse meio tempo teve milhões de coisas, o povo judeu saiu de lá, virou outro bagulho. As pessoas não sabem disso. O povo não sabe a história do Brasil de 30 anos atrás. Eu vi um vídeo nesses dias no TikTok, a menina, parça, ela respondendo perguntas. Aí a pergunta apareceu lá, qual foi o primeiro presidente do Brasil? Aí a resposta era, né, o Marechal Deodoro. Sim. Ela respondeu Lula. Ela falou, Lula foi o primeiro presidente do Brasil. Aí tava lá a resposta, Marechal Deodoro. Ela falou, mas o Lula não foi 2002? Então, as pessoas não sabem quem foi o presidente antes do Lula. Quem dirá saber o que se passou em Israel ao longo dos últimos 2000 anos? Então, se ela ler a Bíblia, tá lá, Israel, Jerusalém, Terra Prometida, Jesus, é isso que eu Mas aí aprende na igreja, esse né, mano? eles nem sabem esse papo que Jesus não considera, aliás, que os israelos não consideram. Esse papo é uma maneira de começar a falar. Né? Qualquer, né? Eu tenho uns amigos judeus, sangue bom, gente boa. Eu tenho um amigo sionista. Não tem amigo sionista, eu não consigo ser amigo de um sionista. Inclusive os sionistas, eles, dentro do Estado de Israel, eles mandam a polícia pra cima de judeus que são contra o sionismo. Pois é. E aí a questão é, esses judeus que, por exemplo, são antissionistas, eles são antissemitas? Qual que é a lógica disso? Você ser muito, por exemplo, você recebe muita oposição dos ortodoxos, que acham que o Estado de Israel é heresia, que acham que o Estado de Israel é laicizante. Eles se opõem muito. E aí esses são judeus ortodoxos antissemitas? Essa coisa do antissemitismo é só retórica. É só uma retórica, e inclusive... Aí é uma coisa delicada que eu vou falar, mas eu acho muito perverso usar o Holocausto de maneira indiscriminada pra defender um projeto colonial, gente. Usar o sofrimento de milhões e milhões e milhões de pessoas. Tem um Holocausto acontecendo na Palestina também. Pra defender um projeto que desumaniza, que animaliza as pessoas e que tá agora em vias... Gente, pra vocês entenderem a situação, já jogaram bombas em Gaza equivalente à bomba de Hiroshima. Já empurraram 1 milhão de pessoas pro sul, já vão tomar o norte. Você sabe que quando chegou a primeira ideia de treta na Palestina pra mim, não existia nem o Hamas. Era o Al-Fatah. Era o Fatah, sim. Era o Fatah. É. E a figura... Era as o duas, Arafat, as duas figuras antagônicas eram o Ariel Sharon e o Yasser Arafat. Tá ligado? Ali, o Yasser Arafat e o Yassin Bey, como é que é o nome do irmão judeu que ganhou o prêmio Nobel junto com o Yasser Arafat? Aí eu não sei. Esqueci o nome. Não, eu não agora. sei mesmo. Mas eu lembro, naquela época, eu já lembro do Estado de Israel chamando de terrorista um Nobel da Paz. Né? Então, tipo assim, qual é a moral que aquele Estado tem de chamar alguém de terrorista? O Fatah, ele surge em 1959 e ele surge como um grupo armado. Então eles faziam ataques armados a alvos militares e infraestrutura. Era isso, mas era grupo armado, né? O que veio primeiro? É o ALP ou o Fatah? O Fatah vem primeiro. O Fatah vem em 59, aí a OLP vem em 64, vem 5 anos depois. A OLP era socialista. Era. E a OLP tinha, inclusive, um grupo marxista-leninista comunista dentro, que é a FPLP, que existe até hoje, né? Que é a Frente Palestina de Libertação Popular. Eu posso ter trocado as letras, mas enfim. Que tem a Leila Khaled, que tem o Hassan Kanafani, essas figuras que a gente conhece. E aí o Fatah monta a OLP para ser essa Frente Única de Libertação da Palestina, só que aí na década de 80 eles começam a reduzir o programa. Então eles reconhecem Israel depois, o que foi um tiro no pé do cacete. Porque eles reconhecerem Israel como Estado... desmobilizou, as bases ficaram... Aí eles só queriam, aí vem essa ideia de Palestina livre, como aquele território ali, e não a Palestina voltar a ser a Palestina. E aí eles abrem mão, porque foi uma postura de tipo, parem de matar a gente. Só para, sabe? O que a gente tem que fazer pra parar de matar? Compreensível. Mas a realidade depois dos acordos de Oslo, que reconhecem o governo palestino, a ONU reconhece o Yasser Arafat como do governo palestino, da autoridade palestina, essa é a palavra. O que aconteceu? Israel não freou o avanço. Israel continuou avançando, continuou oprimindo, continuou colonizando, continuou segregando. Ou seja, rebaixou o programa mínimo, ficou sem programa nenhum. O Hamas surge o quê? Em 2006? 87. E outra coisa que a galera não fala é o seguinte, o Hamas é o inimigo perfeito. Por quê? Porque o Fatah, apesar de toda a defesa que sempre fez, sentava para negociar. Entendeu? Agora, o que acontece? O próprio o Yasser Arafat falava, né, que o Hamas é cria de Israel. Porque, na verdade, por que ele estava dizendo isso? Porque é o seguinte... O Israel financia o Hamas
justamente por essa postura de atacar. Lembrando, né? O Israel e os Estados Unidos também, né? É. O Israel é o enclave dos Estados É, Unidos Israel, ali. Eles claro. estão ali pra defender o interesse dos caras. E aí o que acontece? Quando o Hamas chega ao poder é em 2006. Cara, na véspera da eleição, Israel mata o líder fundador do grupo do Hamas e transforma o cara num mártir, saca? E aí, lógico, eles ganham a eleição e aí pronto, tá lá o inimigo perfeito. Agora eu tenho um Estado que não admite a existência de Israel, então eu posso exterminar esse Estado. Então, assim, isso não é falado, saca? E tem documento, cara. Tem documento Tem. do financiamento. Não é pouco. E não é pouco, assim. Isso não existe em nenhum debate, em nenhum lugar. Se você usar falar que o Hamas é cria de Israel, as pessoas vão te taxar de maluco. Deixa eu fazer uma polêmica aqui, certo? Eu lembro que quando eu li o Malcolm tinha ido pra fazer a peregrinação e ele tinha voltado para os Estados Unidos dizendo que tinha se descobrido um documento importante, que era o Protocolo dos Sábios de Sião. Que era o protocolo Caralho, do ele Sião. meteu essa? Tinha sido descoberto um documento muito importante que ia mudar o mundo, que era o protocolo do sábio de Sião, era uma verdade que as pessoas precisavam descobrir. Na época, quando eu li, eu era muito novo, eu tinha 12, 13. Pra mim, eu fiquei muito curioso, queria até ler esse documento. Depois, hoje, mais velho, eu descobri que essa coisa é uma fake news. É um embuste, é uma fabricação do Império Russo. Tá. O Império Russo encomendou esse documento. Inclusive O Império Russo czarista? antes da Revolução Russa. Tá. O Império Russo era muito... perseguia muitos judeus. Certo. Mesmo, assim. Certo. Porque tinha muito judeu socialista que fazia parte de círculos revolucionários. Então os pogroms, que são as matanças indiscriminadas de judeus, eram muito violentos. Inclusive um pogrom muito grave que aconteceu no Império Russo foi o que estimulou a primeira ida dos judeus pra Palestina pra fundar Israel. Então é 100% fake news. 1000% fake news. Legal. Boa. Porque é uma fabricação do czarismo russo pra antagonizar os judeus que eles já vinham oprimindo há muito tempo. E esse embuste foi muito utilizado, inclusive, no Brasil. Porque os integralistas traduziram os protocolos dos sábios de Sião e publicaram no Brasil pra conseguir trazer o antissemitismo pra cá, que foi muito importante, inclusive, no golpe do Getúlio Vargas, que era do plano Cohen. Cohen é o nome judeu, né? Tá vendo como é foda, mano? É muitas verdades. E às vezes quem tem o poder da mídia vai escolher qual verdade impulsionar. A verdade conveniente. E com a verdade conveniente, você conta uma mentira. E, cara, você liga a TV e a gente que tá estudando o caso, a gente não consegue assistir. É muito angustiante, velho. O que tá acontecendo na Palestina, assim, você se sente desesperado. Eu lembro que veio a notícia, tipo assim, bebês israelenses foram Que também é decapitados. mentira, né? Foi desmentido. Aí agora, tipo assim, é louco, aí gera uma comoção. Não falta bebê palestino morto agora. 2.000 crianças Não mortas. falta bebê palestino E morto. 60% E não gera. das casas caíram. Veja bem, uma mentira gerou comoção. A verdade, não gera gerou comoção nenhuma. parça. E isso é muito tempo de desumanização, cara. O Francis Fanon fala que, tipo, o colonizador precisa enxergar o colonizado como animal. Como o Fanon é importante pra você, mano? Muito, muito. O Fanon é fundamental. O Fanon mudou minha vida, cara. Mudou, sabe? Você falou do Alto Serk, mano, que você leu e abriu sua cabeça. Fanon foi isso. Leu Os Condenados da preciso Terra. ler o Fanon. Cara, entender colonialismo. Ele foi lutar na Argélia, né? Foi, cara. Ele deixou documento pra caramba. Ele escrevia no jornal. E o cara não foi só falar. Ele foi fazer, velho. Ele tratava a galera... Diga. Não, pode terminar. Não, o Fanon, cara, era a leitura obrigatória pros Panteras. O Condenados da Terra é um presente que o Fanon deixou pra humanidade. Tá vendo, Ian? Como a estética é foda, seria da hora você ser meu vizinho. Ia ser muito louco. A gente converge nas ideias, cara. Mano, nós tá aqui 2 horas trocando ideia, foi muito louco. Vamos encaminhar aí pro fim, que nós Pode tá falando com a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora também precisa descansar. Certo, mano? Agradecer ao Boy e ao Big, que é os caras generosos. Pô, o Boy e o Big já saiu da mesa pra eu e o Renato Freitas entrevistar o KLJ. Porra, aí. Tá que ligado, privilégio. mano? Porra, quantas vezes nós veio aqui, né, Chavoso? Pô, agradecer o Boy ao Big, agradecer o espaço aí, o Azidé, que eu considero um espaço nosso, morou um lugar muito importante. É minha casa, é um lugar que eu quero voltar várias vezes, certo? Eu acho foda tá aqui, importante pra caramba tá aqui. E agradecer, mano, agradecer vocês, pra mim esse papo foi muito importante. Às vezes é muito louco, assim, ó, eu tendo a acreditar, irmão, que tem uma linha. Algumas linhas na classe trabalhadora. E que tem uma linha que ela não precisa nem desaparecer, ela precisa ser borrada. Morou? Não pode ter tanta diferença do Galo pro Ian, ou pro Humberto, ou pra essa situação. E aí a gente tem que lutar contra essas coisas que é areia na roda. E estética é uma delas. Estética é uma delas, tá ligado? É por isso que eu bati tanto nesse assunto aqui, porque não é, veja bem, bater nesse assunto é muito mais um desejo de união do que um desejo de afastamento, se ligou? Só que pra união acontecer de fato e o processo revolucionário
caminhar de forma como precisa caminhar, precisa desse barato que rolou nessa mesa aqui, que é sinceridade entre nós. E eu acho que é isso que forma os camaradas, né? Talvez seja isso.